pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Paf, contador de histórias, e hoje eu tô aqui para contar história para vocês dentro deste projeto, ó, Santa Bárbara, História e Folclore. Daí você vai falar, o que tem que ver história com folclore? Tem tudo a ver, pessoal! História é aquilo que aconteceu de verdade, que todo mundo sabe que foi, que teve gente que participou. Agora, folclore é aquilo que o povo conta e que ninguém sabe se é verdade. Por exemplo, vocês sabem que as histórias que eu conto do Santa Bárbara, História e Folclore tem tudo a ver com a cidade de Santa Bárbara do Oeste, que é a cidade aqui do interior do estado de São Paulo. Antigamente, o povo não tinha esse mundaréu de carro de hoje. O pai da gente, a mãe da gente não reclama. Nossa, como o trânsito tava ruim. Nossa, tava tudo parado, tudo engarrafado. Nossa, como subiu o valor do combustível. Vou botar álcool. Nossa, está super caro. Vou colocar gasolina. Nossa, está mais caro. Vou andar de ônibus. Nossa, como o ônibus é caro. O povo reclama, né? Como reclama? Mas antigamente era pior. Vocês sabiam que antigamente aqui em Santa Bárbara do Oeste nem rua asfaltada direito tinha? Não, as ruas eram de paralelepípedo. Pra quem não sabe, paralelepípedo é umas pedronas assim, grandona, retangular, parece uma caixa de sapato, só que é de pedra. E eles usavam para colocar na rua, um do ladinho do outro, parecendo quebra-cabeça. E durava muito tempo. E o que andava por cima dessas ruas eram as pessoas. Se não tivesse paralelepípedo, ficava barro. Imagina, no calor, quando chove, vira meleca. Depois, faz seca. Seca tudo, vira poeira. Então é preferível paralelepípedo. Mas não tinha carro como tem hoje. Não. O povo andava de cavalo, o povo andava de charrete, o povo andava de trole. Sabe o que é trole? Não, não é trole de trollar os outros, não. É trole, parece uma charrete, só que tem umas rodonas bem grandona e cabe poucas pessoas em cima e algumas malas. Quem trouxe o trole para poder usar aqui foram os norte-americanos. Lembra que do lado tem uma cidade que chama Americana? Vila dos Americanos, Vila Americana. E virou a cidade de Americana. Antigamente nem Americana existia. E os norte-americanos que vieram morar no Brasil trouxeram um monte de ideia, um monte de coisa nova. O trole foi uma. Era um cavalo que ia puxando e levava o trole. Era legal. E para levar coisa muito pesada, pesadona, tinha carro de boi. Não, o carro não era do boi, ele não era o dono, ele puxava o carro. Era um carro grandão, feito de madeira, umas rodas enormes, também feitas de madeira, e na frente tinha parelha de boi. Dois bois eram uma parelha, daí ficava 2, 4, 6, quanto mais boi, mais forte eles eram, mais conseguiam puxar. Vocês sabiam que até máquinas gigantes eles conseguiam levar? Os bois, nossa, eram poderosos. Tinha também carroça, charrete, um monte de jeito diferente. Tem até uma história que minha avó me contou um dia. Ela falou que em Santa Bárbara, para transportar, também tinha trem que podia carregar gente. Sabe a estação cultural de hoje? Antigamente era uma estação que parava trem, levava gente, trazia coisa. E diz que quando chegou a primeira viagem do trem, o povo da cidade veio tudo ver, achou legal. E aí veio um pessoal que morava no sítio, e eles vieram de carroça, que parece uma charrete, só que ela aguenta mais coisa, é mais pesadona. E o cavalo veio, pló, 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 pló. Quando estavam quase chegando na esquina da estação, não tinha nem paralelepípedo, era terra mesmo. O trem apitou. O cavalo, que nunca tinha escutado apito de trem, se assustou. Quem estava na carroça também se assustou. O cavalo empinou, quem estava na carroça caiu no chão e o cavalo, pocotó, 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 saiu correndo. O povo saiu correndo atrás. Minha avó fala que o cavalo assustou tanto que deve estar correndo até hoje. Mas é triste, né, pessoal? Quando você não conhece uma coisa e assusta.
Falando em não conhecer, eu tô falando de como o povo se locomovia, meios de transporte, né? Vocês sabiam que o primeiro carro construído inteirinho aqui no Brasil foi construído em Santa Bárbara? Quem construiu foi as indústrias Home. Era a famosa Romizeta. Você nunca viu uma Romizeta? Dá pra ver na internet. Entra lá, coloca Romizeta. Aparece. É um carrinho legal. Ele era pequeno, baixinho e a porta abria na frente, onde tinha o vidro do para-brisa. Sabe igual a geladeira que se abre assim? E cabia 2 pessoas e mais algumas malas. Foi usado num monte de lugar. Teve corrida de Romizeta, teve filme que o povo fez que tinha Romizeta. A Romizeta foi famosa. Durante uns anos ela foi construída aqui na cidade e fez um sucessão. Hoje em dia não fazem mais, sabe? Hoje em dia só quem coleciona carro que ainda tem algumas Romizetas. E no SEDOC, que é o Centro de Documentação da Fundação Home, eles têm também. Quando puder entrar e ver, vocês vão ver a Romizeta de perto. Só não pode botar não, senão estraga. Mas olhar é muito legal. Vocês viram como tem história muito legal? Até de transporte, que a gente acha que não tem nada de engraçado, nada de legal. Santa Bárbara é uma cidade que tem muita coisa legal. Espero que vocês tenham gostado. E contem para aqueles que não escutaram eu contando. Procura, tem muita coisa boa na cidade de Santa Bárbara. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, pode seguir o Santa Bárbara História e Folclore, porque tem muito mais histórias legais. Tchau, pessoal! Olá, sou Elizabeth Padovese. E este é o projeto Santa Bárbara História e Folclore. Hoje nós vamos trabalhar a técnica da aquarela. É uma técnica muito versátil, muito interessante, e vocês vão aprender um pouquinho comigo hoje. E o restante é vocês que vão fazer a diferença, não é verdade? A técnica da aquarela, ela é utilizada, como o próprio nome diz, aquarela, água. Então você vai diluir o pigmento na água para dar aquele efeito mais suave, mais delicado. E são trabalhos rápidos que dá para você já ter a parte da visualização de como é que vai ficar um trabalho seu. É muito utilizada por ilustradores de livros, de revistas. A aquarela é muito utilizada também na área da publicidade, da propaganda, do marketing. É um trabalho que você pode estender, além da parte artística, que já é maravilhosa, desse treinamento, ela em outras profissões, ela também pode ser muito utilizada. Hoje, vou contar para vocês, através da aquarela, um pouquinho dessa história que o PAF já contou para vocês sobre os meios de transporte de antigamente, que eram as carroças, as charretes, né? E aqui o trole que eu trouxe para vocês, que nós vamos estar fazendo esse trabalho na aquarela, tá ok? Espero que vocês gostem. Vamos começar? Então aqui nós vamos fixar o papel. Nesse caso estou usando o sulfite, mas você também pode estar usando o papel canson de 300, da gramatura 300. Vocês podem estar usando sobre a tela. Vocês podem estar usando em vários outros suportes, ok? A aquarela ela é bem democrática, você pode estar usando de várias formas. Aqui eu vou estar fixando com o durex um pedacinho, como se fosse uma moldurinha, que a gente já vai deixar aqui, porque além de dar esse efeito de moldura, que fica bem interessante, você consegue também fixar o papel sulfite ou o papel canson, porque como ele vai ficando aguadinho, ele vai meio que embolando. Se você consegue deixar ele fixo em alguma parte, você consegue trabalhar sem aquele receio dele virar aquela bolinha de papel, tá ok? Então aqui a gente vai fixar ele bem delicado, não pode forçar muito, porque senão depois a gente, na hora de tirar, acaba rasgando a nossa folha, tá ok? E lembrando que tem que tirar esse durex quando a pintura já estiver sequinha, ok? Se você tirar
com ela molhada, pode ser que você rasgue o seu papel. Então toma bastante cuidado, não aperta muito, é só para ter uma fixação mesmo, ok? Pincel, vocês vão poder estar usando vários pincéis. Eu estou usando esse aqui número 8 da marca Léo, mas vocês podem usar alguns pincéisinhos que já vêm em alguns kits de aquarela. Nesse caso a gente está usando esse kitzinho que vem essas pastilhinhas, né? Aqui também vem um espaço que você pode estar diluindo como se fosse um godezinho. Você pode diluir as cores aqui mesclando, dando um segundo tom, um terceiro tom. E na aquarela também você pode usar a tinta guache. Quando a tinta guache ela fica sequinha, você pode estar utilizando ela como aquarela. Eu vou dar um toquezinho para vocês. Esse aqui é tinta guache sequinha. Eu vou dar um toque para vocês entenderem como é que funciona. E aí vocês já vão, quem tiver acesso ao kit já pode usar o kit. Quem não tiver acesso ao kit e tiver o guache, é só deixar ele secar e a gente vai aquarelar ele, ok? Aqui o desenho do trole, né, dessa paisagem, ela está de ponta cabeça, mas está de frente para vocês e de ponta cabeça para mim, para que facilite na hora que vocês tiverem essa observação, ok? Então vamos começar? Temos várias formas de usar aquarela. Nesse caso aqui, eu vou estar usando o início dela, eu vou estar usando ela aguada, que é quando você umedece o papel. Ó, a gente vem umedecendo o papel para dar um dos primeiros efeitos, ó. Eu vou trabalhar com água no papel. E depois, aqui nesse caso, eu já vou usar um pouquinho desse guache, que ele tá dissolvidinho já, que ele tá sequinho. Ó, tá bem sequinho. E aí você vem, ó, pega um pouquinho do pincel que já tá úmido e vem trabalhando com esse efeito aquarelado. Tá vendo? Ele dá um efeito bem parecido com a tinta aquarela. Vou pegar um pouquinho aqui, que o pincel meu já tá, vou pegar um pouquinho de água, ó. Vou umedecer aonde tem essa guache diluída, e aí você vem pincelando e aguando ela aqui, ó. É uma forma bem interessante também de vocês trabalharem. Para quem não tem acesso à aquarela, pode fazer a sua própria aquarela aí, tá ok? Aqui eu vou usar um pouquinho desse outro tom de verde, ó, que também é o guache que já estava sequinho, ok? Ó. E aqui agora vou usar um pouquinho de novo da água para fazer a mescla, né? Para fazer a junção dessas duas cores, ó. Por isso que chama aquarela, porque ela vem da água, né? É a água que vai dar esse efeito, ok? Aqui agora eu já vou usar uma outra forma de utilizar a aquarela, que é você deixa o papel seco, tá vendo? O papel tá sequinho. Você vai umedecer o pincel e aí você vai trabalhar com o pincel úmido, ó. Você vai diluindo bem delicado, porque o pigmento ele é bem forte. Então você vem, ó, diluindo com essa pincelada, ó. Vem trabalhando aqui nessa parte do sombreamento, ó. E aí você consegue dar uma diluída nela com a água no efeito que você vai querer depois no papel. Aqui o pigmento ele já fica um pouquinho mais forte no papel, tá vendo? Eu já vou puxando para dar o efeito como se fosse da estradinha de terra. Puxando sempre aqui no caso na horizontal. Já para dar o efeito, né? Vou aproveitar que o marrom tá aqui úmidozinho ainda, já vou fazer aquela estradinha de terra que tá indo até lá longe. Delícia, né? Era uma época bem bonita, né? Essa dos meios de transporte que eram usados, as charretes, os troles, né? Aqui no caso é o nosso trole. O Paf contou todas essas histórias, que é bem interessante para a gente conhecer um pedacinho da história da nossa cidade e poder multiplicar essa história
né? Todo o conhecimento que a gente adquire, o ideal mesmo, o intuito é a gente estar multiplicando esse conhecimento, que é tão interessante, né? Às vezes a gente não tem o acesso a essas histórias, né? E hoje a gente está tendo o privilégio de poder dividir isso com vocês. Aqui eu vou usar um pouquinho desse tom mais alaranjado, né? Para lembrar um pouco da terra vermelha, né? Então é um pouquinho só de tinta e bastante água, por isso que chama aquarela. Tem que tomar um certo cuidadinho, porque a gente vai confundindo muito com a técnica do guache, porque o guache já é uma técnica que a gente vai carregando um pouco mais, né? Aqui eu vou deixar algumas partes em branco para dar esse efeito mais da luz. Tem esse segredinho também, que a gente não pode ficar esfregando o pincel muito de pé, porque senão ele vai embolando toda a gramatura do papel e aí ele forma um monte de bolinha e aí estraga o seu trabalho. Então experimente primeiro numa outra sulfite, num papelzinho antes de fazer o trabalho original, para que vocês vão conhecendo esse processo, né? E não tem perigo de vocês estragarem. Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho do amarelo, ó, para dar um efeito um pouquinho mais de luz, onde eu vou trabalhar na parte esverdeada. Vou entrar com um tom de verde escuro aqui, ó. Sempre com muita delicadeza, porque é o que eu falei para vocês. O pincel pode machucar toda a gramaturinha do papel e formar aquele monte de bolinha. Então a gente tem que vir com esse cuidadinho, como se fosse realmente uma cosquinha só. Porque senão você estraga o papel, ok? Vou trabalhando aqui no fundo, né, da paisagem, pra gente destacar o trole. Vai dando essas batidinhas, que com essa aguadinha que a gente vai fazendo, ó, ela vai dando esse efeito mais de folhagem. Já vai dando um efeito diferente. Quando você quiser um tom de verde ainda mais escuro, você entra com um pouquinho do azul mais escuro, ó. Entra com o azul mais escuro. Depois você vem com um pouquinho mais do verde escuro aqui. Vai dando essa batidinha para dando esse efeito, ó. Aí você consegue vários tons e fica bem interessante o trabalho. Quer dar um efeito mais de queimadinho, pode usar um pouquinho do marrom, ó, para dar um efeito mais queimado ali de fundo. Aí vem com um tonzinho de azul. São tons que você vai mesclando, vai fazendo um batidinho para dar um efeito mais natural. E aqui pode entrar com um pouquinho do amarelo, ó, já para dar esse clareando esse fundo com bastante água e vai dando essa mesclinha para dar um efeito mais como se fosse um caminho com flores. Aproveita que eu vou estar com rosa, eu vou fazer uns pontinhos aqui também, ó, para quem gosta de um caminho mais florido. O foco aqui é o trole, mas é interessante a gente cuidar da paisagem para que o trole fique destacado depois, né? Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho do azul. E um pouquinho do amarelo, pra gente conseguir vários tons diferentes, né? Dá uns toquezinhos do verde, como se fosse as folhinhas, né? Como se fosse uma primavera aqui, ou uma
puxar meio aqui na horizontal pra gente dar o efeito de aqui da lateral da estrada. Aqui também a gente pode ir trabalhando sempre com vários tons, separando um lado do outro, né? Trabalhar com o verde escuro, aqui eu vou trabalhar com o verde claro e um pouquinho do amarelo. Com batidinhas você dá esse efeito de mais de graminha e tal. Se você quiser, depois pode dar uma batidinha com o pincel de pezinho também, dando um efeito mais definidinho, ó, tá vendo? Ó? Então, cada forma que você pegar no seu pincel, você vai conseguir um efeito, ó. Pode passar aqui, bate para abrir um pouquinho o pincel e vem dando um efeito mais definidinho também. Pode pegar um plastiquinho, também dá um efeito diferente. Você pode bater ele bem aguadinho, com um pouquinho de papel laminado, cada um vai dar um efeito. Se você quer marcar algumas coisas, né, ó, algum detalhe. E aí pode vir aqui e dar essa aguadinha, porque o efeito, a gente sempre busca o efeito aquarelado, né? Definiu e vem dando esse efeito. Vou usar aqui um outro tom de verde. Aqui o azul com o marrom e depois o amarelo para dar esse efeito do verde. Mas vai dando a separação, né? Aqui o caminho. Usar um pouquinho do verde, do azul e do marrom, com o amarelo ele já deu esse efeito. Vamos aguar ele para ficar bem transparentezinho. Aqui podemos dar uma batidinha do amarelo. Usar o marrom. E assim, como ele o trabalho ele esse efeito aguado, esse efeito, você tem que tomar um certo cuidadinho de fazer as coisas conforme ele vai secando, porque acontece às vezes de uma cor entrar na outra. Então o que acontece? Só você vir, ó, enquanto ele não pigmentou o fundo, você pode vir, ó, dá uma enxugadinha e põe naquele lugarzinho que você quer, ok? Aqui tem uma casinha também, eu vou pintar aqui em volta da janelinha. Esse desenho a gente pode disponibilizar depois, quem tiver interesse, a gente pode estar disponibilizando para vocês, ok? Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho do vermelho e do marrom para fazer o telhadinho aqui da casa. Vou deixar o resto bem aguadinho, só para dar o efeito, né? E aqui eu vou pintar a casa. Eu vou pintar ela mais de rosadinho. Vou só dar um efeito aqui. Um toquezinho aqui de rosa. Vou fazer aqui um efeito mais floral, como se fosse um flamboyant, só lembrando mesmo as cores, tá? Só pra gente compor aqui a paisagem. Eu vou dar um toquezinho do amarelo também. Só para não ficar tudo verde, né? A gente vai compondo aqui. Pode dar um toquezinho aqui do vermelho no chão, porque normalmente essas árvores elas deixam, né, aquele tapete maravilhoso, né? O céu também, quando vocês forem trabalhar o céu não precisa só ser azul, não é verdade? A gente tem o privilégio de ver o céu de cada cor tão linda, né? Então podemos representar ele aqui também, ó. Podemos dar esse toque meio rosé, né? Que às vezes ele fica com esse efeito meio rosado.
Pode entrar com um pouquinho do amarelo, que aí ele dá esse efeito levemente alaranjado do entardecer. Não. Vai aguando ele, ó. Vai fazendo uns movimentos. Se você quer alguma coisa mais movimento, pode ir buscando ele no sentido diagonal. Aqui a gente já pode entrar com um pouquinho mais do rosa e do azul, que ele vai dar esse tom levemente avioletado. Fica bem interessante também. Vai trabalhando sempre com um pouco da água, porque o efeito é esse, é aquarelado, né? Toma muito cuidado do azul com o amarelo para não dar um tom esverdeado no céu, ok? As partezinhas que ficam em branco na aquarela, ela é muito importante porque ele vai dar esse efeito de luz, ok? No trabalho de vocês. E aqui agora nós vamos pintar o trole. Aqui a gente vai trabalhar dentro desses espaçozinhos aqui do trole, onde tem a estradinha, a gente vai dar um toquezinho do mesmo tom da estrada, para não ficar fora aqui, né? Só para fazer um fundo. Aqui no caso tá esse tom de verde, então ele vem com esse tom de verde aqui, né? Do detalhe da carroça. Aqui também tá puxando pro laranja, então a gente pode pegar um pouquinho daquele pigmento e trazer um pouquinho dele pra cá. E agora a gente vai dar uma definidinha aqui no trole. Vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor, porque ele é menorzinho, né? E vou dar um efeito aqui, em vez de fazer um trole numa cor mais normalzinha, vou fazer ele puxando para um tom de azul, para ele ficar diferente, ok? Então venho com um pouquinho do azul. Entro com o pigmento. Esse aqui a gente fala que é a técnica da aquarela seca. Você vem, trabalha com ela só nos pontos de sombra, onde você quer trabalhar o efeito mais forte, e depois a gente vem aquarelando ela. Ó, como se fosse um contorno mais escuro, tá vendo? Ó, vou dar um toquezinho de azul até aqui, ó, pra ficar diferente. E aí só a roda que a gente vai trabalhar com a roda de madeira. Aqui tem um pedacinho de fundo também, que é daquele fundo lá, ó, que é onde tem esse espaçamento aqui. Então, a gente vai pegar um pouquinho dessa cor, ó. Vamos trabalhar com essa cor aqui. E agora, a gente vem com com a aguada, mas depois delas secas, tá vendo? Então, é uma outra forma de trabalhar a técnica da aquarela, que essa aqui é a aquarela seca. Depois que ela tá sequinha, aí você vem só dar essa aguada nela. E aqui a rodinha. A roda eu vou trabalhar com um pouquinho do preto, venho com ela praticamente seca, com bem pouquinha tinta, ó. Vem dando essa esfumadinha nela, só para você depositar mesmo a tinta. E depois você vem com um pouquinho de água, só para você conseguir puxar esse pigmento em volta. Trabalhando aqui, pegar só mais um pouquinho do preto, só para a gente fazer separaçãozinha aqui. Está quase no finalzinho, a gente já vai terminar
esse pedacinho da história feito em aquarela, não é verdade? E nada melhor do que a gente retratar a própria história, né? Através de uma escrita, através de uma contação de história, através de uma pintura. É muito interessante a gente conhecer a nossa própria história, né? Pronto, aqui então está a nossa técnica da aquarela na história dos transportes de antigamente. Espero que vocês tenham gostado.